Sejam todos bem-vindos. Esse momento foi idealizado por nós, da assistência estudantil, que estamos aqui representados por mim, Lisandra, psicóloga, e também pela Kíria, também psicóloga. Nós agradecemos inicialmente a presença do nosso convidado, Regis, que já vai ser apresentado pela Kíria. Também agradecemos a presença do Jean, que se disponibilizou estar aqui com a gente. Então, só para falar um pouco sobre a nossa atuação dentro da assistência estudantil, nós atuamos nesse contexto de intervenções no que diz respeito ao ensino-aprendizagem, mas também atuamos no sentido de promoção à saúde. Então, esse é o mês do Setembro Amarelo, o mês que nós atuamos intensamente nesse sentido de conscientização, de prevenção ao suicídio. E por estarmos vivendo um momento atípico, pensamos nesse momento com o Regis, um momento de entrevista, para que ele possa dar algumas informações a mais sobre essa temática, para que a gente possa aprofundar algumas questões sobre isso. Então, eu vou dizer que vocês podem ficar à vontade, né? E podemos dar continuidade. Obrigada. Bom, pessoal, bom dia. É um imenso prazer tê-los aqui em nossa audiência. A gente vai hoje conversar com o Regis, que ele é coordenador nacional da expansão do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né? E para a gente começar, Regis, eu gostaria muito que você falasse um pouco do trabalho que vocês fazem, da importância desse trabalho. Olá, é uma satisfação poder participar desse momento importante que nós estamos vivendo. O Centro de Valorização da Vida é uma entidade sem fins lucrativa, foi fundado em 1962, portanto já estamos com mais de 58 anos ininterruptos, somos parceiros do Ministério da Saúde e o nosso objetivo principal é oferecer apoio emocional para as pessoas que queiram ou precisam conversar. Nós temos vários canais de informações, de conversação e de apoio. Somos 4.200 voluntários, estamos em 125 postos distribuídos pelo nosso imenso Brasil. Falta muito ainda para nós atingirmos, mas como o CVV não dá Ibope, nós vamos informando, vamos crescendo, vamos chegando de acordo com as necessidades, com o nosso planejamento e com a vontade da comunidade. Hoje, nós estamos recebendo 10.000 ligações por dia. Então, assim, no primeiro momento assusta, porque nos parece uma pandemia, né? Mas é a realidade. E é interessante que, mesmo com esse aumento de procura, o CVV tem mantido o atendimento diário 24 horas por dia, quer pelo telefone 188, quer por e-mails e quer ainda pelo teclado, né? Então, nós estamos felizes por, num momento tão difícil que nós vivemos, o CVV está presente como uma célula de apoio para quem precisa de nós. E é interessante, e eu fico muito à vontade e feliz em dizer que os fundadores do CVV foram 14 jovens universitários. Então, estou falando de um fato que muito nos engrandece, porque foram os jovens que tiveram essa iniciativa após a presença deles numa palestra da sua igreja, cujo tema era Fé sem obras é morta. Então, naquela manhã, certamente o palestrante foi enfático em fazer a comparação, que não adianta estudar e não aplicar o que aprendeu. Então, vejam só, 14 jovens, a maioria não quis trabalhar e teve eu chamo de iluminado, o Jacques Conchot, que ele enfrentou os outros 13 e falou, vamos trabalhar e vamos continuar estudando. Naquela manhã, eles foram para as estações dos trens no centro de São Paulo, porque não tinha metrô ainda, e ali eles conseguiram reter 3 pessoas que estavam em prontidão para tirar a sua própria vida. Então, foi nesse momento que o universo, né, ou a espiritualidade, como queira, teve essa força
sobre esses jovens de colocar dentro dos seus corações a necessidade de fazerem mais do que estavam fazendo. Então a gente fica muito feliz por isso, e esse fundador, ele ficou conosco até 2018. Então eu tive o prazer de fazer alguns cursos com ele, de convivê-lo, e a expectativa dele era o seguinte: não adianta eu estar bem se o meu irmão não está bem, né? Então, dentro dessa premissa, nós continuamos o nosso trabalho, que é oferecer o apoio emocional para as pessoas que naquele momento estão em desequilíbrio ou desarmonia, né? Emocional, que nós sabemos que vai para o físico. Quando nós estamos em desequilíbrio, toda a nossa existência ela é comprometida. E tanto que naquela ocasião, lá em 62, os voluntários eles poderiam diagnosticar. Olha que coisa louca, né? As pessoas que procuravam o CVV e que o voluntário entendia que essa pessoa estava em desequilíbrio emocional, poderia interná-lo. Loucura, né? Mas foi assim que começou. Essa faz parte da história. Tanto que teve um fazendeiro lá em São Paulo que doou uma fazenda para o Centro de Valorização da Vida construir um hospital. Então, o CVV nasceu em 62 e 6 anos após, em 68, foi construído o Hospital Francisca Júlia. Francisca Júlia foi uma personalidade que se suicidou. Então, o nosso hospital hoje está com 47 anos, temos 115 leitos e temos 13 comunidades terapêuticas de reinserção social. Então, valeu a pena aqueles jovens assistirem aquela palestra Fé sem obra morta, né? Porque o hospital está aí, em convênio com o SUS, tem convênio particular, e ainda tem a ala das pessoas que não podem pagar e que, enfim, é um trabalho muito apaixonante para mim. E hoje, quando eu me reporto a falas, eu sempre me sinto muito legal em poder fazer essa citação. Foram os jovens que tiveram essa iniciativa. E hoje tem velhinhos igual a mim com 70 anos, dando continuidade àquela inspiração daquela juventude. E nesse momento, falando com essa instituição, me reporto com muito prazer para vocês jovens, vocês estudantes, vocês professores e profissionais dessa entidade, para que pensem no bem-estar de quem vocês estão tendo a responsabilidade de ensinar, de acompanhar, de conviver no dia a dia, que certamente os desafios são muito enormes na atualidade, enfrentarmos todos os desafios que a própria sociedade nos impõe, né? São compromissos, são cobranças, são muitas responsabilidades, pouco tempo para sentar e conversar com familiares e com os profissionais da área, né? Porque existe uma cobrança muito grande que pesa na vida do estudante. Tem que dar conta do material, tem que dar conta do conteúdo, está muitas vezes fora de casa por muito tempo, por mais que a casa seja para os jovens um local meio quadrado, né? Mas é ali, é na família que a gente encontra o colo, que a gente encontra a nossa cama, que nós encontramos o carinho, às vezes, excessivo da nossa mãe, né? Às vezes a nossa mãe ela quer que nós façamos o que ela não conseguiu fazer. Então, é uma cobrança indireta, mas é a nossa mãe e o nosso pai também que estendem a mão e que estão ali nem sempre como nós gostaríamos que eles fossem, mas do jeito deles, eles estão disponíveis para nós filhos, e eu tenho muita saudade dos meus pais que já partiram há muito tempo, né? Então, nessa nossa pequena fala, assim, uma ideia, refletir o que eu quero, quem eu sou. Estou na faculdade, estou fazendo o curso que eu gosto, ou aquele que meu pai queria ter feito e não fez? É de se pensar, né? Inclusive, Regis,
A outra questão que a gente até gostaria de fazer é sobre essas redes de apoio, né? Tu até começou a falar aí sobre a importância desse suporte familiar e tudo mais. E nesse momento que a gente vive, de certo, né, que ainda estamos no isolamento social, em que as redes de apoio podem estar enfraquecidas, como tu entende que pode ser feita essa prevenção ao suicídio nesse contexto? Inicialmente é ter vontade e coragem de falar sobre suicídio, né? Porque ainda é tabu. O CVV levou 40 anos para ser liberado para tratar desse assunto abertamente. E o que ocorre é, quem está com a situação difícil e está planejando o seu suicídio, não tem para quem contar. Ele mesmo está numa ambivalência muito grande. Por que eu quero me sumir? Porque dificilmente a pessoa com a tendência suicida, ela fala, eu quero me matar. Ela dá muitos avisos indiretos, né? Eu não tenho vontade de me levantar, eu queria sumir, eu não tenho vontade de viver, vai cancelando os seus compromissos habituais. E para ele é muito difícil, porque o lado natural da vida diz, viva. A dor e o sofrimento diz, te mata. Então, esses dois pensamentos são conflitantes. O desejo natural de viver e o desejo de sair do sofrimento. Só que, normalmente, a pessoa que está com a ideação suicida, ela não tem essa visão de como sair, como deixar de pensar, como deixar de planejar. E aí, nesse conflito, se ela não procurar ajuda, seja pelas redes sociais, que hoje está muito intensa, ou seja por pessoas amigas, ou por vocês, psicólogos aí da instituição, ou na sua igreja, ou na sua casa espírita. Na família, nós temos observado de que fica mais difícil eu falar que estou com intenção de me matar. Porque logo os familiares se apavoram e dificilmente oferecem um clima favorável para tratar desse assunto. Porque a própria família não sabe como falar. Não é? Então, nós do CVV, a gente é treinado mensalmente para tratar desse assunto abertamente. De nós não termos medo de, durante uma conversa acolhedora, de nós falarmos assim, eu estou compreendendo que você está me dizendo que tem intenções de se matar. É isso? Às vezes a pessoa diz, não, eu não quero me matar, eu quero matar a minha dor. E quando a pessoa manifesta que ela quer matar a sua dor, ela está negando o planejamento de suicídio. E aí nós, voluntários, continuamos a conversa nos seguintes termos, você quer matar a sua dor. Então você me disse que se suicidando vai acabar com a dor? Então nós levamos a uma reflexão nesse sentido, porque está caracterizado, está comprovado que a pessoa ela quer deixar de sofrer. E nesse túnel, quase sem saída para ela, né? Vai fechando, então ela vê como única saída o suicídio. E neste momento, sabendo utilizar as redes sociais, é uma grande aliada. Quando eu falo sabendo usar, é escolhendo o que quer fazer, como quer fazer, o que quer assistir, o que está procurando, né? Qual é a forma que, por exemplo, essa nossa conversa pode me ajudar. É acessando tantos serviços na prevenção do suicídio, porque às vezes a própria pessoa que está planejando seu suicídio, ela não sabe o que é o suicídio. Ela quer matar a dor. Né? E nesse sentido, o CVV tem sido muito, muito intenso. Nós, 24 horas por dia, nós temos um voluntário à disposição, ou pelo telefone, ou pelo chat, ou pela internet. A juventude gosta mais de teclar, né? Então está ali, www.cvv.org.br, tecla lá, você entra no painel e lá no nosso painel está, quero falar. Clica lá e alguém vai lhe atender. Às vezes tem uma filinha assim de 30, 40 na espera, sabe? Mas teve uma criatura que relatou para nós
que enquanto ela estava na fila de espera, ela foi pensando o que ela queria fazer. E quando chegou a vez dela ser atendida, ela já não sabia mais o que dizer, porque ela tinha Já tinha se passado. encontrado e tinha encontrado a saída. Então, o CVV oferece essa oportunidade. E também cartas. Em pleno 2020, nós recebemos carta pelo correio, a pessoa contando da sua dor. E nós respondemos dentro de 2 dias. Regis, eu acho que você já falou bastante sobre como isso é um tabu e como vocês estão fazendo, né, para poder superar esse tabu. Então, a gente gostaria também de saber se você, para você, se a vida universitária, ela pode ser um fator de risco ou um fator de proteção nessa prevenção do suicídio. Vamos incluir a vida universitária no grande sistema, né? Todo grupo ele é suscetível a risco e todo grupo ele é passivo de encontrar saídas. Na comunidade universitária, nós temos alguns fatores que divergem do geral, né? Por exemplo, a pressão universitária, como eu já falei há pouquinho, talvez a ausência de familiares, morar em local comunitário, às vezes, e isso pode, como qualquer outro grupo, pode sim ajudar a dificultar ver as saídas, né? Por conta da vida que o universitário leva, corrida, comprometida, muito cobranças e muitas vezes, mesmo estando na multidão, está isolado, né? Então, nessa perspectiva, o grupo universitário, mesmo que ri, que brinque, que festeja, às vezes pode se encontrar sozinho no meio do grupo, aí no campus, na sala, no alojamento, enfim. Então, não vou dizer uma necessidade, mas poderíamos ter um olhar bem especial para os universitários, né? Um olhar aonde nós estamos vendo ali uma criatura que, para atingir objetivos, está renunciando muitas outras coisas, né? Está renunciando, como eu falei, o amor familiar, mesmo que o pai e a mãe não sejam como eu gostaria que fossem, mas são nossos apoiadores, né? Da forma deles, do jeito que eles podem. Então, eu entendo, e o CVV entende, que os universitários eles se igualam à totalidade da comunidade, que precisa um olhar, precisa uma atenção, precisa uma compreensão, precisam ser respeitados como toda pessoa, né? Só porque são universitários, nós não vamos eliminá-los daquilo que lhe é de direito. Então, eu diria que para essa turma que lutem porque estão batalhando pela sua conquista, pelo seu ideal e muitas vezes o ideal proposto pelos pais. E aí tem aquele conflito interno, né? Eu não quero ser médico, mas meu pai quer que eu seja médico, ele só paga a faculdade se eu fizer medicina. Imaginemos, então, o conflito interno dessa criatura entre agradar os pais e fazer o que gosta. Não sei se eu estou sendo muito árduo, mas me parece que são conflitos diários, né, que podem ocorrer. Mas é uma coisa que a gente observa, assim, no nosso cotidiano, a gente consegue identificar esses casos, né? No nosso contexto da cidade Imperatriz, nós temos muitos alunos que vêm de outras cidades para morar sozinho, para estudarem. E aí, às vezes, a gente observa muitos estudantes em situações de risco, assim, no sentido de ter realmente alguns laços fragilizados, de não ter um suporte. E o nosso esforço é nesse sentido de que a UFMA não seja mais um ambiente de risco para ele, né? De tentar fazer com que esse seja um ambiente acolhedor, que é um esforço assim, que a gente tem buscado a cada dia, né? Porque não é simples também, é um ambiente que é de muita, às vezes, competição, de produtividade, de manter ali um ambiente saudável, é algo que a gente vem trabalhando ao longo desses anos que a gente está ali dentro da universidade, mas que eu acho que alguns resultados a gente já conseguiu, né?
É, é interessante essa percepção que você está colocando, porque dentro do grupo, ou qualquer grupo, mas vão ficar nos universitários, são as grandes diferenças, né? As diferenças que trazem de casa, trazem de berço, que adquiram, as diferenças pessoais, porque cada um é um. E, na verdade, a cobrança é geral para todos, né? Então, possivelmente há essa comparação, às vezes até pessoal, por que que eu não consigo ser igual? E aí nós entendemos que cada um de nós tem o seu tempo, né? Tem o seu período de autoconhecimento e de superação dessas possíveis entraves que acontecem no meio humano, em especial no meio universitário, quando também os componentes dessa família universitária trazem os seus traços pessoais, seus traços familiares, que nós chamamos do primeiro grupo, né? O grupo inicial da vida, que só depois, quem sabe, após o período universitário, é que chega à conclusão quem eu sou. Né? Quem é que eu sou? Por que eu estou nesse curso? Por que eu não consigo ser igual? E tudo isso são somatórias, nós no CV falamos assim, são situações que vai enchendo o copo, né? A última decepção transborda a água do copo e aí essa pessoa pode ser o fator desencadeante para o suicídio. Mas não é aquele último fator, aquele último fato, aquele último acontecimento. Foram somatórias, né? Das quais nós já conversamos nessa manhã, que vai acumulando. E chega um momento que a pessoa diz, pronto, deu. E a gente, no CVV, quando nós fazemos cursos internos, a gente sempre lembra, por exemplo, um empresário que teve falência da sua empresa, ele se suicidou. E aí nós pegamos a seguinte referência. Todos os empresários que entram em falência se suicidam? Não. Não. Foi aquele, né? Uma pessoa num relacionamento, num casamento de 20 anos, por exemplo, uma das partes rompe a convivência, a outra parte se suicida. E no CVV a gente pergunta para nós mesmos, né? Toda pessoa que se separa se suicida? Não. Para aquele foi a separação que causou o fator desencadeante. Né? Então, nós entendemos de que quem planeja o suicídio, porque não é de uma hora para outra, quem planeja o suicídio, ela vai juntando as peças que lhe foram contraditórias, que lhe foram difíceis, que foram contrárias. E aí, quando ela já está com o copo cheio, qualquer fator poderá ser o desencadeador. E por isso é importante, tanto aí vocês que estão na frente, observar o caminhar, né? As alterações comportamentais, porque ali começa o conflito entre ambivalência, entre viver ou morrer. O processo começa normalmente, vocês são psicólogos, vocês sabem, né? Começa normalmente com pequenas mudanças. Né? Um dos fatores que é importante quando a pessoa não gosta mais de fazer as refeições juntamente com a família. Por quê? Essa pessoa já está com a ideação suicida. E nossos pais, eu me incluo porque eu já sou avô, a gente é muito curioso. Por que você está assim? Por que você não faz isso? Por quê? Quer dizer, em vez de nós falarmos assim, cara, estou percebendo uma diferença em você. Você gostaria de conversar comigo? Vamos tomar aquele sorvete? Aquele açaí. Aí, Imperatriz, eu fui tomar açaí muitas vezes por causa do calor. Vamos tomar aquele açaí? Vamos tomar aquele açaí? Quer dizer, esse acolhimento nós não sabemos fazer, né? No momento que o nosso componente da nossa família quer se isolar no seu quarto, quer ficar mais no seu computador, fecha a porta. Antes não fechava, agora está fechando, inclusive trancando às vezes.
e a nossa compreensão ela é muito pequena para esses pequenos detalhes que para a pessoa com ideação suicida é muito grande. Já estou falando demais, né? Não, tá ótimo. E aí, acho que assim, agora, só para a gente já ir fechando, tem uma coisa que você comentou que me chamou muita atenção, porque a gente observa no nosso cotidiano, na vida universitária, que é justamente, como você falou, foi a situação para o copo transbordar. Né? Então, era uma pessoa que já estava no limite, aconteceu uma decepção, foi a última decepção, digamos assim, para o copo transbordar. Professores, gestores, né, que estão em contatos com essa comunidade acadêmica, ficam muito amedrontados quando eles percebem que é uma pessoa que já está apresentando algum comportamento de mais tristeza, de mais isolamento, porque a vida universitária também tem as suas frustrações, né? O desempenho dele na disciplina, a capacidade de aprender, e esses professores muitas vezes ficam se sentindo refém da situação, com medo de ser uma fala, uma coisa, desencadear e ele se sentir culpado. Que mensagem, que palavra a gente poderia trazer a esses profissionais, considerando isso que você mencionou de ser a última decepção que transborda o copo? É muito amplo, minha querida, o que você quer que eu diga com pouco tempo. Mas o que nós temos observado? Que os gestores, que os professores, que os amigos dessa pessoa que está entrando num caminho estreito, vamos assim dizer, que não tenha medo de falar de suicídio, de perguntar, vem cá, vamos tomar um cafezinho, ou uma água, ou dividir o lanche, quem sabe, né? Aquele sanduíchezinho feito em casa, vem cá. E dizer, escuta, querido, querida, eu estou observando que você está tendo está se demonstrando um pouquinho diferente. Eu estou certo ou estou errado? Quer dizer, se coloca no nivelamento. Não dizer, você está diferente. Não, espera um pouquinho, né? Talvez a pessoa não queira se demonstrar, mas se nós chegarmos com acolhimento, se nós chegarmos com respeito, se nós chegarmos com compreensão daquele momento, é possível que essa pessoa tenha condições de, às vezes, até chorando, né? Ela digo, oh, professora, eu estou tão decepcionado, meu pai e a minha mãe se separaram, eles eram tudo para mim. E aí, esse professor ou esse gestor vai continuar falando amorosamente. Não vai dando as receitas, mas isso passa porque meus pais são separados também. Nada disso, não tem comparação. A minha dor não é igual à dor dele. Não é igual à dor dessa criatura que amava os pais e daqui a pouco se separaram e ele não sabe com quem ficar. Imaginemos a dor dessa criatura. Eu gostava dos dois. Eles se separaram, brigaram. Eu fico com quem? Se eu vou com meu pai, a minha mãe, eu machuco a minha mãe. Se eu vou com a minha mãe, eu machuco meu pai. Então, minha querida, a sua pergunta é uma resposta muito assim: não tenha medo de ter coragem de conversar com essa criatura. Coragem no sentido de afago, de acolher, não falar da nossa história para medir a história dele. A minha dor é uma, a dele é outra. Né? Era isso. E bem interessante nessa questão do acolhimento, porque às vezes nos grupos assim a gente observa, eu não gosto de falar sobre isso porque o outro, sabe, tem aquela coisa de, mas é por isso que você está assim, às vezes minimiza a dor do outro, né? E aí a pessoa fica ainda mais inibida para falar sobre aquilo, para se expressar, para conversar sobre isso com alguém. Isso dificulta, né, até o acesso dela à ajuda, né, essa falta de acolhimento. Então, acho que isso é uma coisa que a gente sempre deve reforçar mesmo, no acolhimento na vida, assim, nas nossas relações de modo geral. A gente conseguir ter essa escuta, um olhar atencioso para as necessidades do outro. E vai sempre exigir um pouquinho mais de quem se coloca disponível.
para escutar, para conversar. Porque muitas das vezes essa conversa vai horas. E eu acredito, ou então nós acreditamos, de que isso também preocupa vocês, professores, gestores, educadores e acompanhantes, porque também tem um tempo limitado, né? E na medida que eu me coloco à disposição e a pessoa começa a conversar, gente, por favor, não cortem. Se não tiverem esse tempo disponível, não perguntem como você está. É muito decepcionante eu perguntar, como é que você está, Sibila? E a Sibila diz, pô, cara, não, eu tenho que ir para aula, dá licença. Olha a decepção. Então, nós, para os voluntários, a gente tem essa fala. Só pergunte como é que seu filho está, se você tiver tempo e coragem para ouvir o que ele está sentindo. E isso é verdade para marido, para esposa, para colega, para diretor, para quem quer que esteja conosco. Se eu não estiver preparado para ouvir a resposta, não pergunte como você está. Só pergunte se você puder tirar aqueles minutinhos. Porque imagine a decepção eu começar a contar a história da minha separação. Porque quem está sofrendo quer contar em detalhes para ter razão, não é assim? Então imagine só, a pessoa está lhe contando detalhes. E eu dissesse, não, dá licença que eu tenho que ir para a faculdade. Meu tempo terminou. Ela poderá dizer, então por que perguntou? Sim. Né? Então vamos exercitar esse momento que eu vou perguntar se eu tenho a disponibilidade de acolher. E é muito interessante que nós não tenhamos medo se a pessoa disser, sabe, eu tenho vontade de morrer. Que eu não tenha medo de perguntar, você está planejando a sua morte? Porque é uma pirâmide, né? E como é que eu estou? Vocês, educadoras, né, psicólogas, que de formação está ok, certo? Está com diploma, está autorizado a funcionar. Mas, pessoa, como é que eu estou com essa minha disponibilidade? Se alguém quiser ligar para o CVV, pode ligar para falar das suas alegrias. Até 15 anos atrás, era só coisas ruins. A gente entendeu de que muitas vezes o não contar de uma coisa feliz também me leva à depressão. Eu ter uma emoção muito forte e não ter com quem dividir. Então, o nosso telefone é 188, 24 horas por dia. Quem quiser teclar www.cvv.org.br. E, passando a pandemia, quem quiser ir lá no posto conversar, temos o atendimento presencial também. Regis, muito obrigada. Por mim, eu ficava aqui horas ouvindo falar. Também. Né? Foi muito produtivo, aprendi bastante realmente. Eu te agradeço pela disponibilidade, por estar aqui, né, conosco, compartilhando das experiências adquiridas ao longo desses anos aí na atuação do CVV. Realmente é um trabalho grandioso. Nós nos alegramos assim por ver, né, os frutos disso também. Obrigada, Jean, também pela contribuição. E é isso que quer falar mais alguma coisa? Faço minhas suas palavras, estou me sentindo muito contemplada como profissional e como pessoa. Gostaria demais de agradecer a sua disponibilidade, não só de ouvir, mas de vir aqui contar um pouco dessa experiência. Muito obrigada, Jean, porque está fazendo com que esse momento se torne mais acessível para todos e todas. Isso para a gente também é muito importante. Muito obrigado e tudo de bom para vocês. Amém. A próxima oportunidade. Quando eu for a Imperatriz, eu vou contatar vocês para nós tomar um açaí. Ótimo. Com certeza, a gente apoia. Tchau, pessoal.